Salve, salve pessoal, aqui é o professor Walter Cunha do site Prova de TI com mais uma pegadinha da semana. Hoje nós temos o episódio 2 que vai tratar sobre Internet Protocol, o famoso IP. Como é de praxe, aqui embaixo está o link do meu perfil lá na rede de estudos para concurso itinerante e lá você pode postar sua dúvida ou sua consideração sobre esse episódio. Você também pode colocar sua dúvida aqui abaixo do próprio vídeo nos comentários, tá? Espero que você participe. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Como vocês podem ver, pessoal, eu não trouxe uma questão, né? Eu trouxe duas. Na realidade, são dois trechos de questões adaptadas. Então, adapte aqui quer dizer adaptada, né? O que quer dizer isso? É que eu peguei esse trecho ou de uma questão múltipla escolha e transformei em COE, né, certo ou errada, ou mesmo a certa ou errada, eu podei, tirei só a parte que interessa e deixei ela como certa ou errada, só que menor. Isso quer dizer adaptado, tá? Então a gente vê que a primeira é uma questão da FCC, do TRE do Amapá, e a segunda é da SES Gran Rio, Petrobras, ambas de 2011 e ambas tratando sobre protocolo IP. Então vamos ler as duas, daí eu dou tempo para você pensar, para você marcar se ela está certa ou se ela está errada. Tudo bem? Então vamos lá. No TCP/IP, o protocolo IP é o responsável por realizar a conexão entre redes. Mais uma vez, no TCP/IP, o protocolo IP é o responsável por realizar a conexão entre redes. E aí, pessoal, o IP é responsável por realizar a conexão? Fica pensando aí. Segundo trecho, entre outras funções, o IP determina a entrega de dados fim a fim, ou seja, da máquina de origem à máquina de destino. Então fica aí o questionamento. O IP determina a entrega de dados fim a fim? Então para o vídeo nesse momento e começa a pensar nas duas e marca aí se está certo ou se está errado, tá? Vamos lá, a partir de agora, pode marcar. Marcou? E aí, vocês descobriram onde é que está a pegadinha? Onde é que estão os erros das questões? Você já pode ter visto aqui, né, pessoal? Ó, eu dei até a dica, né? O IP gerando conexão, Walter? Claro que não, né, pessoal? Então vamos colocar aí, né? O IP não faz nada orientado à conexão. A gente já sabe que ele é não orientado à conexão das aulas lá, não é isso? Então essa questão está errada aqui, né? Porque está dizendo que ele é responsável por realizar conexão, né? E essa outra aqui, pessoal? Fim a fim, né? Walter, lá do curso que a gente fez, a gente sabe que a gente só começa a falar de fim a fim a partir da camada de transporte, né? E a gente começa a falar de fim a fim. Não é isso, pessoal? Então, transporte para cima e do transporte para baixo, não há que se falar em fim a fim. Não é assim que a gente aprende aí nos livros, nas questões, em algumas aulas, não é isso? Mas vamos lá, vamos bater agora o gabarito oficial. Opa, errei, opa, o que aconteceu? O que está acontecendo? É isso mesmo, tá, pessoal? Hoje a pegadinha é invertida, né? Eu não queria que você descobrisse onde estava o erro. Na realidade, o erro é pensar que os dois trechos estão errados, né? Por quê? Mais uma vez, aquela história de você ter ouvido o galo cantar e não saber aonde. A gente se bitola, decora alguns conceitos e aí sai aplicando indiscriminadamente em qualquer contexto. Então vamos ler aqui de novo o primeiro trecho. Ó. No TCP/IP, o protocolo IP é o responsável por realizar a conexão entre redes. Veja que ele está falando de conexão entre redes. Você vai encontrar o termo conexão entre redes e às vezes interconexão entre redes, ou seja, interredes, ou seja, a camada interredes que é a camada IP. Então é mais do que correto você falar que o IP conecta, de conectar, de conectividade, né? E não, a gente não está falando de serviço orientado à conexão e de serviço não orientado à conexão. A gente está falando do ato de conectar, no caso aqui, logicamente. Então, o IP, que é justamente da camada de internet, de interredes, ou seja, de interconexão de redes. Então, se você for ver pela etimologia aí, né, é a camada
chamado de redes, mas que a gente sabe que no TCP/IP é interredes, que é interconexão de redes, ou seja, de conexão entre redes. Tudo bem? Então, esse trecho está mais do que correto. E não há que se falar em serviços orientados à conexão e serviços não orientados à conexão. Tudo bem? Aqui a gente está falando de conectividade lógica e é exatamente isso que o IP faz. Espero que você tenha notado. A maioria da galera já vai, não é conexão, eu vi que não é orientada à conexão, puf, marca errado. Se deu mal. Vamos ver agora o que causa confusão aí no segundo trecho, que também está correto. Então vamos lá, ler de novo. Entre outras funções, o IP determina a entrega de dados fim a fim, ou seja, da máquina de origem à máquina de destino. Aí o problema é o famoso fim a fim. Pessoal, esse fim a fim realmente quando aparece lá, está dizendo da camada de transporte para cima, mas ele fala em algumas trechos, algumas palavras-chave, mas tipo assim, confiabilidade fim a fim, comunicação fim a fim. Então, quando ele usa essas palavras, confiabilidade, comunicação, ele está falando, né, justamente da camada de transporte para cima. Mas aqui, pessoal, ele usou um termo que foi fatal, entrega. Quando a gente está falando de entrega de dados fim a fim, ou seja, o que é que o IP faz, pessoal? O IP não é um datagrama, não é um serviço de datagrama, ele não é comparado àquele serviço de carta. Então, o que ele faz? Ele pega a carta da sua casa, que é o endereço de origem, e vai deixar lá no endereço final. Então, ele não tem uma confiabilidade fim a fim, né? Mas ele entrega os dados fim a fim. Então, nesse caso, a entrega de dados fim a fim relacionada ao IP está plenamente correta. Você não poderia ter analisado só o termo fim a fim e dizer que fim a fim é a camada acima da camada de transporte. É mais do que correto você falar entrega de dados fim a fim, porque o IP faz isso. Ele pega um dado de origem e vai entregar no destino. É a função dele. Isso não quer dizer que é garantido entregar, isso não quer dizer que eu vou garantir a entrega. Eu só estou dizendo que a função dele é entregar o dado da origem ao início. E usei o termo fim a fim justamente para causar confusão. E esses dois trechos, pessoal, apesar de adaptados, não foram inventados, tá? Eles foram tirados de outras questões. Aí são questões de ABCDE, como eu já falei, ou questões maiores. Porém, o fato de ele estar lá no meio já causa um problema e pode levar a uma conclusão errada e você acabar marcando outra alternativa. Esses são os dois focos, né? As duas características que causam confusão no IP que eu gostaria de trazer hoje aqui na nossa pegadinha. Tudo bem? Quais são elas? Ele conecta redes, ele é responsável por conexão ou interconexão de redes e ele é responsável pela entrega de dados fim a fim. E aí você tem que abrir uma exceção do fim a fim para não dizer que é só da camada de transporte para cima. Nesse caso, fim a fim se aplica ao IP por ter usado o termo entrega de dados. Aqui, como sempre, vou deixar só os links, né, lá do Prova de TI, da rede social itinerante, da TI Masters e do meu blog, lá que eu sempre estou colocando coisa nova. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela sua atenção. Tá aí mais uma vez o meu perfil. Comente, dê um like aí nesse vídeo e qualquer coisa coloque suas dúvidas aí nos comentários do próprio vídeo ou lá na rede itinerante. E aqui a gente acaba o episódio 2 da pegadinha da semana. Então até a próxima semana com a pegadinha 3. Conto com você. Beleza? Tchau.